Bom dia, pessoal. Nós já vamos começar aqui. Nós estamos aqui, Gabriel, já com o Juan, o Pedro Henrique e o Lucas. A gravação já foi iniciada, então a gente já consegue começar a nossa live de hoje, em que a gente vai resolver algumas questões da OAB sobre temas processuais de ações movidas por consumidores contra fornecedores. Ou seja, o nosso tema da live de hoje é tutela de consumidores e juízo, ou ações judiciais de consumidores contra fornecedores. E dois são os temas principais quando a gente discute questões processuais da defesa do consumidor em juízo. Nós já começamos a falar sobre isso na live anterior da semana passada, a inversão do ônus da prova e a desconsideração da personalidade jurídica. São esses dois temas desta live de hoje: inversão do ônus da prova e desconsideração da personalidade jurídica. Recapitulando, então, o que a gente já tratou um pouco na live passada, a inversão do ônus da prova, ela é um mecanismo muito importante para garantir que as pessoas consigam demandar em juízo como consumidoras contra fornecedores de produtos e serviços. E todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras, nós temos o direito fundamental de sermos protegidos pelo Estado enquanto pessoas consumidoras de produtos e serviços. É porque a nossa Constituição Federal, ela garante, diferente de constituições de outros países, que no rol de direitos fundamentais nós temos o seguinte preceito: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É o que está estabelecido na nossa Constituição Federal e a gente pode dar uma olhadinha nela agora. O artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, que estabelece essa disposição de que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Olha aqui, entrando na sua tela em 3 segundos. 3, 2, 1, está aí. O direito fundamental de sermos protegidos enquanto consumidores. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. O que significa isso? Significa dizer que no Brasil nós temos o direito de exigir que todos os poderes da República, estamos falando do Estado brasileiro, então quando a gente fala Estado brasileiro, nós estamos falando de todos os poderes da República, né? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário, as agências reguladoras, os órgãos da administração pública, mas também o Judiciário tem que cumprir esse papel de protetor de direitos de consumidores. Aí vocês poderiam dizer, mas espera aí, o judiciário tem que ser imparcial. Como que o judiciário vai fazer a defesa de consumidor? Né? Se o judiciário, na verdade, ele tem que julgar os conflitos, resolver os conflitos entre consumidores e empresas, tratando ali as partes minimamente em igualdade. Né? Como é que isso é possível? Bom, isso é possível de acordo com a seguinte lógica: nós não estamos aqui nessa concepção de Estado protetor, Estado defensor, como preceito fundamental, dizendo que o judiciário tem que perder esse grau de imparcialidade, né? Mesmo em se tratando de partes que estão desiguais. Mas é óbvio que isso se transforma num mecanismo de facilitação da defesa dos consumidores em juízo. Como é que isso se transforma em regra, né? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A primeira coisa que a gente pode analisar é, se a gente for pensar no Código de Defesa do Consumidor, né? Como uma consequência desse Estado promotor da defesa de consumidores. Olha, vamos analisar aqui o texto do Código de Defesa do Consumidor. A gente tem uma política nacional para direitos de consumidores. Isso vai refletir numa política de justiça. Vamos falar do Estado de maneira geral, né? O Executivo, os órgãos da administração direta, os entes da administração indireta, como as agências reguladoras, por exemplo, todos eles vão ter um papel de, primeiro, reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, inclusive o judiciário.
Olha, o Estado defensor do consumidor significa uma política de relações de consumo. O que é uma política? Uma política são o conjunto de estratégias em que o Estado vai intervir nas relações privadas, na sociedade, no mercado, para fazer garantir essa proteção de consumidores. Olha aí, ó. O primeiro princípio dessa política estatal, o reconhecimento em que todas as pessoas, enquanto consumidoras, estão em desvantagem. O código chama isso de vulnerabilidade, estão em situação de vulnerabilidade. Né? Vulnerabilidade significa estar em desvantagem, significa estar em risco. Então, todas as pessoas no mercado de consumo, pode ser rica, pode ser pobre, pode ser do sul, pode ser do norte, pode ser uma pessoa com instrução educacional, como pode ser uma pessoa analfabeta, todas as pessoas, independente de suas classes sociais, econômicas, regiões, cultura, todas as pessoas estão em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo. O que isso quer dizer? Que as relações de consumo elas são pautadas sempre por uma lógica de que uma parte é profissional, tem conhecimento ou um poder econômico ou informações técnicas, jurídicas, científicas muito maior do que a parte consumidora. Né? Então, os fornecedores estão sempre numa situação lógica, mercadológica de vantagem. Né? E isso é reconhecido aqui nesse princípio pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, é o princípio número um desse preceito fundamental que a gente viu agora há pouco da Constituição, de que o Estado tem que promover a defesa de consumidores. O segundo, mais lógico ainda, olha aí, ó, a ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Vamos voltar lá na Constituição. Olha aqui a Constituição. Ó, artigo 5º, nós estamos no artigo 5º, situando vocês, ó, dos direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres coletivos, Constituição Federal. Vamos lá no inciso 32, a gente estava vendo ele agora. Ó, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Se a gente muda, então, lá para o Código de Defesa do Consumidor, olha aí. Agora aqui é o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, né? Que aprova o Código de Defesa do Consumidor. Bom, aí vem esse artigo 4º, segundo princípio do CDC, para fazer valer essa proteção estatal, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, por iniciativa direta, por criação e desenvolvimento de incentivo, né? Que sejam criadas associações de consumidores. Este professor de vocês aqui é diretor de uma associação de consumidores, o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, né, é uma das minhas atuações profissionais, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia de produtos e serviços com qualidade, a harmonização, olha, harmonizar o interesse dos consumidores com o dos fornecedores, para compatibilizar a proteção do consumidor com o desenvolvimento econômico. A educação, informação de fornecedores e consumidores sobre deveres e direitos, né? Criação pelos fornecedores de formas de controlar qualidade de segurança de produtos e mecanismos alternativos aí, ó, solução alternativa de conflitos, o Estado coibindo e reprimindo todo tipo de abuso no mercado de consumo, né? E aí, ó, para execução dessa política nacional de relações de consumo. Agora vamos lá. Essa política nacional de relações de consumo, é o Estado defendendo o consumidor. Estado, quando a gente fala, nós vamos pensar todos os poderes da República, o Congresso Nacional, aprovação de leis, as leis têm que sempre, nunca podem retroceder, tem que fazer avançar na proteção de consumidores, no reconhecimento que nós, como pessoas consumidoras, estamos em desvantagem. Então, o Congresso Nacional tem sempre que criar leis mais fortes, mais modernas, mais avançadas, nunca esquecendo que consumidores estão em desvantagem em relação a grandes empresas. Então, na hora de rediscutir, como querem rediscutir agora, leis de planos de saúde, não pode ignorar que as operadoras de plano de saúde elas estão em vantagem técnica, econômica em relação aos consumidores. Né? Mas se a gente pensa então no judiciário, o tema da nossa live de hoje é o judiciário e a proteção de consumidores. Primeira coisa, manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para consumidor carente. Lembra, isso aqui é 1990, né? Os juizados especiais não estavam tão consolidados como naquela época. A instituição de
promotoria de justiça, de defesa de consumidores no Ministério Público. O Ministério Público se tornou um grande guardião da defesa de consumidores. Delegacias de consumidores, criação de juizados especiais de pequenas causas, era o nome daquela época, né? E varas especializadas para a defesa de consumidores. Poucos tribunais estabeleceram varas especializadas, acabaram concretizando isso, porque ao criar varas especializadas, ou seja, varas específicas, varas cíveis específicas só para ações de consumidores, o que aconteceu? Acumulou, atolou essas varas, óbvio. Mais da metade das ações propostas nas varas cíveis em todos os tribunais do Brasil são ações promovidas por consumidores. Então é melhor distribuir entre todas as varas cíveis do que concentrar em uma ou duas. Todo tribunal que tentou criar vara especializada de defesa do consumidor depois desistiu dessa ideia e extinguiu, né? Então, isso aqui foi uma ideia de boa-fé aqui do legislador do CDC, mas na prática piorou o acesso à justiça de consumidores, que fez os processos naquela ocasião ficarem mais lentos, né? A fila ficou mais congestionada nessas varas especializadas e acabou isso. Hoje, por exemplo, no Distrito Federal, em qualquer outro ente da federação, você propõe a ação, ela é distribuída em qualquer uma das várias varas cíveis daquele tribunal. Concessão de estímulos à criação de associações de defesa do consumidor, mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial de questões de superendividamento, né? Tema novo também. Bom, vamos avançar então aqui. Então, o que a gente, parar um pouquinho aqui para vocês olharem para mim, o que a gente entende desse papel do judiciário como promotor da defesa do consumidor? É um papel de facilitador do acesso à justiça. O acesso à justiça de consumidores tem que ser facilitado. Quando a gente fala acesso à justiça, não é só apresentar ação, não é só proporção, é conseguir chegar ao final da ação também. Facilitação significa o direito de facilitar a defesa da pessoa em juízo. Eu tenho que ter, como consumidor, como cidadão brasileiro, nas minhas ações, enquanto consumidor, na minha defesa dos meus direitos de consumidor contra fornecedores de produtos e serviços, eu tenho que ter, pela lógica da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, portas abertas, facilitação para promover a minha ação judicial. Isso a gente vê claramente. As portas do judiciário são abertas mesmo, né? Nós temos juizados especiais gratuitos para ações de até 40 salários mínimos, mas até com 20 salários, você sabe, se o valor da causa não supera 20 salários, a pessoa nem precisa de advogado. Com ou sem advogado, o juizado especial, a ação é gratuita, né? Não pode ser cobrada a custas. Na justiça comum, também você tem a gratuidade para aquelas pessoas que são carentes de recursos. Não pode haver recusas, não pode haver criação de obstáculos pelos tribunais para uma pessoa apresentar ação judicial, né? Tanto é que tem uma questão interessante sobre isso que nós vamos tratar. E no decorrer da ação e até o final dela, temos que ter mecanismos importantes processuais para facilitar que a pessoa consiga defender, apresentar suas provas, apresentar seus argumentos e conseguir ter resultado efetivo na sentença. Da sentença que condena o fornecedor a pagar uma indenização, a devolver o dinheiro, a uma obrigação de fazer, o que quer que seja. Né? Que obstáculos não podem ser postos? O direito de facilitação do acesso à justiça significa que o judiciário não pode criar condições para ação que não existem. E aí eu vou falar de um tema muito recorrente, que está muito famoso. Você pode buscar na internet sobre essas discussões que estão bastante acirradas. É a criação de precedentes, preceitos e até normas normativas, algumas portarias de alguns tribunais, exigindo que consumidores, pessoas autoras, né, de ações contra fornecedores, provem que antes de entrar com a ação judicial tentou resolver amigavelmente o problema com a empresa em algum canal de serviço de atendimento ao consumidor, saque, ouvidoria da empresa, ou que procurou o PROCON, ou Reclame Aqui, ou consumidor.gov.br, plataformas extrajudiciais de solução de conflitos, de solução de reclamações. Muitos tribunais têm exigido isso dos consumidores, sob pena de extinguir o processo sem julgamento de mérito, porque a pessoa não apresentou, não demonstrou que ela tinha interesse na ação.
é a tese adotada por alguns tribunais da tese da pretensão resistida. Ou seja, para você provar que você tem interesse numa ação judicial, numa demanda judicial, você tem que provar que a sua pretensão encontrou resistência da parte contrária fora dos tribunais. Estou falando tecnicamente, estou falando em juridiquês, porque esse público da nossa live é o corpo discente do IESB, maravilhoso, que consegue entender essa linguagem técnica jurídica, mas se você precisar de uma tradução para uma linguagem simplificada, simple language, main language, né, ou seja, uma linguagem não juridiqueira, né, mais coloquial, é dizer o seguinte: o judiciário, alguns tribunais, para tentar evitar a onda de ações judiciais de consumidores contra fornecedores, tem estabelecido uma tese essa que, na minha opinião, foi apresentada, defendida, proposta por advogados de grandes fornecedores que, obviamente, não têm interesse, né, que as pessoas tenham facilidade de entrar com ações judiciais. Tese essa da tal da pretensão resistida, que, em outras palavras, quer dizer o seguinte: que se você não consegue provar que você tentou evitar a ação judicial como autor da ação, você tentou evitar a ação judicial procurando a parte contrária, o réu, ou de alguma maneira para tentar resolver amigavelmente, você não poderia entrar com uma ação judicial. Você primeiro tem que tentar resolver amigavelmente antes, para depois entrar com ação judicial. Porque você teria que provar, e eu discordo totalmente dessa tese, tá? Preciso adiantar, você teria que provar, segundo quem defende essa tese da pretensão resistida, que você tem interesse na ação porque você tentou resolver, mas foi a outra parte que não quis atender o seu direito, que não quis resolver o problema amigavelmente com você. Por isso, você só teria interesse na ação judicial se você provar que a outra parte negou o seu direito, negou te atender, ou negou o direito que você estava pleiteando fora do tribunal, fora da justiça. Por que eu acho isso uma tese absurda que viola o direito fundamental de acesso à justiça e o direito fundamental de defesa do consumidor pelo Estado? Porque muitas vezes você não tem essa prova de que você tentou resolver. E é um pressuposto errado, partir do pressuposto de que as pessoas elas evitam, de que elas não evitam a ação judicial, como se todo mundo, como se toda pessoa que entrasse com uma ação judicial, a primeira coisa que pensou é: estou com um problema, vou entrar com ação judicial. Claro que não. A ação judicial é chato de fazer, é demorado, é trabalhoso, é custoso. E para quem não é advogado então, nossa senhora, né, dá muito trabalho. Você perde seu tempo, você indo ali, perde, eu estou falando perda de tempo, porque na verdade você só está indo no judiciário porque alguém causou um problema para você. Não foi você que causou o problema, você é vítima de um problema causado por uma outra pessoa. No caso de direito do consumidor, um problema causado, na maioria das vezes, por uma grande empresa. Obviamente, as pessoas que entram com ação judicial antes tentaram resolver um serviço de atendimento ao consumidor por e-mail, pela internet, de alguma maneira procurou a loja, né, procurou a empresa pessoalmente, tentou resolver isso. As pessoas evitam o judiciário. Claro, pesquisas realizadas pelo Ministério Público e PROCON do Estado de Minas Gerais chegaram à conclusão que a grandíssima maioria das pessoas, 90% das pessoas, alegam que quando elas têm um problema com uma empresa, elas tentam procurar até 4 vezes a empresa para tentar resolver. E evitam ao máximo procurar a justiça ou até mesmo o PROCON. Então, o brasileiro, a maior parte da população, nem judicializa. Então, esse grande número de ações judiciais que a gente tem contra consumidores é uma minoria das pessoas. Por isso, a gente tem que ser, gente, nós que estudamos no IESB, nós que somos do corpo, né, de estudiosos do IESB, pesquisadores, eu, no caso, professores, vocês, estudantes, mas juntos somos estudiosos do direito na comunidade do IESB, a gente tem que ser defensor do acesso à justiça de consumidores. Não pode deixar que essas teses prevaleçam. Está aí um tema novo aqui, bastante atual, dessa nossa live, que você só vê esse tipo de discussão aqui nas lives do IESB.
Então, vamos voltar a falar sobre o Código de Defesa do Consumidor especificamente e as regras de facilitação de acesso à justiça. Vamos primeiro falar da inversão do ônus da prova. Na live passada, a gente viu um pouquinho sobre isso. Então, eu vou compartilhar de novo, porque eu quero chegar na parte de desconsideração da personalidade jurídica. Mas antes, vamos falar de inversão do ônus da prova. Tá? Inversão do ônus da prova. É, então, um mecanismo de facilitação da defesa do consumidor em juízo. O artigo 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece uma lista de direitos básicos de consumidores. Vários aqui a gente já viu nas nossas lives, né? A proteção à vida contra danos causados por produtos perigosos ou nocivos, o direito à informação prévia, né? A proteção contra a publicidade enganosa, contra práticas abusivas. Tudo isso já foi motivo de live, tema de live nossa aqui. As cláusulas, a proteção contra cláusulas abusivas e a possibilidade de revisão dos contratos. Podemos fazer uma live só sobre isso, sobre revisão contratual ainda, né? E, olha aí, ó, o acesso aos órgãos do judiciário e administrativo com vistas à prevenção e reparação de danos, assegurada a proteção jurídica e administrativa aos necessitados. Olha aí, ó, o acesso, o direito de acesso à justiça e acesso aos órgãos da administração também para a defesa de consumidores. Olha, tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. E a inversão do ônus da prova, ela aparece de maneira mais destacada aqui, como um exemplo de facilitação da defesa dos direitos de consumidores em juízo. Está bem claro aqui neste inciso 8º. E por quê? Porque a inversão do ônus da prova aparece pela primeira vez no nosso direito brasileiro no Código de Defesa do Consumidor. Primeiro apareceu aqui, para depois, na reforma do Código de Processo Civil em 2015, aparecer de uma maneira mais clara. A gente já viu na live passada, mas não custa a gente fazer essa revisão aqui. Olha, a inversão do ônus da prova, ela é possível para consumidores quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for o consumidor hipossuficiente, segundo regras ordinárias de experiência que têm que ser aplicadas por juízes e juízas no caso concreto. Então, o que é a inversão do ônus da prova? A inversão do ônus da prova, pessoal, é um mecanismo que permite que a parte autora, consumidora, não precise provar aquilo que está falando. O nome, talvez, não é tão didático. Inversão do ônus da prova. Não é que o ônus está sendo invertido. Na verdade, poderia ser isenção do ônus da prova. Eu acho que seria mais fácil. Isenção do ônus da prova. Ou seja, a parte autora fica isenta, eximida de provar os fatos que ela alega na sua petição inicial e que constituem o direito que ela está pedindo para ser protegido, né? Você já sabe que o Código de Processo Civil, ele no artigo 373, trata também da regra de inversão do ônus da prova de maneira geral. E por quê? Olha aqui na tela agora o Código de Processo Civil, artigo 373. Eu pulei lá do CDC de 1990 para o CPC de 2015, o Código de Processo Civil, que desde 2015 traz uma regra mais clara, mais bem explicada sobre o que seria essa tal inversão do ônus da prova. Para a gente entender a inversão do ônus da prova, a gente tem que entender a regra de distribuição regular, original, do ônus de provar. O que é o ônus de provar? É o encargo de provar. Olha, cada uma das partes, autora e réu, há um encargo de provar aquilo que elas precisam relacionados aos fatos que elas estão alegando, tanto a parte autora nas suas acusações, como a parte ré na sua defesa, na sua contestação, para poder convencer o juiz sobre quem está com a verdade, né? Quem está apresentando a melhor versão da verdade, porque a verdade real mesmo, ela é impossível de ser encontrada. Só se o juiz ou a juíza entrasse na máquina do tempo, né, e fosse lá no lugar onde aconteceu o fato, onde a pessoa foi ofendida, onde a pessoa, por exemplo, uma pessoa que está entrando com uma ação por danos morais
contra um shopping, um supermercado, porque ela foi perseguida ali dentro, ela foi agredida pelos seguranças que praticaram algum tipo de discriminação racial, algum tipo de preconceito, e trataram aquela pessoa como fosse criminosa ali dentro do supermercado, dentro do shopping. Estou falando de casos muito reais, né? Apenas em razão da forma que a pessoa estava se vestindo, ou até da cor da pele. Nós temos muitos casos de racismo, né, em relações de consumo, e as pessoas, então, vítimas dessas práticas totalmente negligentes, ofensivas, racistas, por falta de capacidade de treinamento ali de funcionários, por parte das empresas, falta de compromisso das empresas com respeito aos direitos humanos. Aí as pessoas são destratadas, ofendidas, agredidas, e aí ela entra com uma ação de reparação de danos morais. Olha, para essa pessoa provar que ela foi vítima mesmo de uma agressão, de uma violência, de um abuso, de uma perseguição, ela precisa o quê? Vai precisar de testemunhas, ela vai precisar da câmera, né? E ela não tem nada disso. Não tem, às vezes ela não gravou aquela situação. Então, essa verdade verdadeira, mesmo a verdade real, às vezes ela é difícil de ser alcançada, né? Então, o juiz, a juíza vai tentar buscar a verdade material. Ou seja, as provas que chegam mais próximas de relatar o que provavelmente aconteceu naquele dia, naquele momento. Para isso, nós temos a regra tradicional do Código de Processo Civil, que estabelece que cabe à parte autora provar os fatos que constituem o seu direito. Neste meu exemplo, a parte autora vai ter que provar, essa vítima, que ela estava naquele supermercado, naquele shopping, naquele dia, né? Que ela foi abordada de maneira violenta, desrespeitosa ou agressiva por representantes da empresa, do fornecedor, do shopping, da loja, do supermercado, né? Que ela foi ofendida, constrangida, que sua dignidade foi violada, né? De maneira absolutamente injusta e desumana. Ela vai ter que provar isso. Como ela vai provar? Ela vai ter que provar, tem imagens da abordagem. Mas será que ela tem imagem? Como é que ela vai conseguir imagens que estão em poder da própria empresa que ela está processando? Se não tinha testemunhas. Então ela tem que provar os fatos constitutivos do seu direito, é a regra geral. E o réu? O réu, a parte réu, a empresa, neste caso concreto, vai ter que provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Por exemplo, vai ter que provar que, olha, este caso, se ele aconteceu mesmo, ele aconteceu há 4 anos atrás. Ou ele aconteceu, melhor, aconteceu há 6 anos atrás, 7 anos atrás. Já prescreveu o direito dessa pessoa de entrar com ação. Ou não foi bem assim, não. Essa pessoa, ela está alegando que ela foi vítima de uma discriminação, mas ela só foi abordada pelo segurança porque as câmeras identificaram ela pegando um produto e colocando dentro da sacola, né? Vai ter que provar isso que está falando, né? Ou isso não aconteceu. Essa pessoa não foi abordada dentro da loja. Essa pessoa não foi abordada. O segurança apenas perguntou se ela estava precisando de alguma ajuda. Isso aqui eu estou fazendo aqui é a versão do advogado da empresa, né? Então, veja o que é a inversão do ônus da prova. Ela já está hoje mais claramente prevista no próprio CPC, né? O CDC estabelece que, quando for verossímil a alegação, a parte foi hipossuficiente. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, né, pode o juiz atribuir ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte oportunidade de se desincumbir ao ônus que foi atribuído. Olha, aqui está muito claro, cabível no meu exemplo. A parte autora do meu exemplo aqui, vítima de um caso de discriminação, de racismo, elas não têm, às vezes, testemunha para demonstrar o que aconteceu. Ela não gravou o fato. Ela tem, talvez, ela consegue demonstrar isso se o juiz determinar que a parte ré apresente as imagens das câmeras de segurança. Isso é a inversão do ônus da prova. Isso é eximir a parte autora de provar os fatos que ela estava alegando que constituem o seu direito de ser indenizada. Eu tenho o direito de ser indenizado
porque eu fui vítima de uma discriminação, de um abuso, de um tratamento violento, agressivo, né? Psicológico, fisicamente, dentro daquele estabelecimento. Esse é o fato. Mas eu não consigo provar esse fato, por quê? Porque eu tenho uma excessiva dificuldade de cumprir esse encargo, de apresentar as imagens, ou fotografias, ou relatos do que aconteceu. E ainda assim, existe para a parte ré que eu estou processando, maior facilidade de obtenção da prova, do fato contrário. Então, por favor, excelência, presuma que o que eu estou falando é verdade, porque minha alegação é verossímil, e eu estou numa condição de hipossuficiência, eu sozinho não consigo apresentar isso, e determine que a parte contrária que fique com o ônus sozinha de produzir as provas. Produzir o quê? Fatos impeditivos, modificativos ou substitutivos do direito do autor. Então não é que vai inverter, a palavra talvez inversão adotada pelo Código de Defesa do Consumidor não é melhor, né? Talvez o CPC ele fala de uma regra melhor, de distribuição diversa do ônus da prova, que basicamente seria, no nosso caso, isentar o autor de provar aquilo que ele está dizendo. Então há uma presunção de veracidade, ou seja, o juiz ou juíza vai presumir o que a parte autora está dizendo parece ser mais verdade, né? Nestes relatos. E aí, então, nós temos esse instituto da inversão do ônus da prova, como primeiro mecanismo de facilitação de acesso à justiça, né? Aqui na nossa live. Na aula passada, a gente até discutiu um pouco sobre isso, né? E vamos agora mudar de tema. Vamos falar da desconsideração da personalidade jurídica, porque a gente tem aqui umas 2 ou 3 questões para a gente resolver ainda nessa live de hoje. Na live passada, nós falamos sobre desconsideração da personalidade jurídica, mas não deu tempo de resolver questões da OAB. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Existem 2 teorias da desconsideração da personalidade jurídica, pessoal. Basicamente, desconsiderar a personalidade jurídica significa dizer que a pessoa jurídica que está sendo processada, está sendo demandada, vamos pegar o exemplo de uma grande empresa, quando ela pratica algum ato ilegal e gera, então, o direito para a vítima de ser indenizada, de ser reparada, de ser ressarcida, né, em algum valor, a vítima só pode processar, demandar a pessoa jurídica. Por quê? O princípio da autonomia da pessoa jurídica, princípio da autonomia da pessoa jurídica, ele significa que os sócios, né, autonomia patrimonial também da pessoa jurídica. Os sócios, eles não podem responder com seu patrimônio pelos ou pelas obrigações da empresa, né? É o que a gente consegue ver, estava abrindo aqui o nosso Código Civil, por isso vocês ouviram o meu digitar, é o que a gente consegue ver claramente aqui no artigo 49, olha, do Código Civil, estabelecido de maneira bem clara. Olha aqui, ó. 49A, inclusive. Ó, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, com seus associados, com seus instituidores ou administradores. A Lei de Liberdade Econômica trouxe mais clareza para essa regra, que é o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributos, renda, inovação em benefício de todos. É uma dessas regras assim mais declaratórias, né? Tem até a tecnicidade aqui na redação desse texto. Não é muito comum a gente ter no Código Civil frases
que são meramente declaratórias, né, que não geram deveres, obrigações. É meio raro isso no nosso texto do Código Civil, e a Lei de Liberdade Econômica de 2019 trouxe essas reformulações. Mas, para nós, para estudar essa situação que é a desconsideração da personalidade jurídica, esse novo artigo 49, inciso A, ele é muito bom para a gente entender isso, que quando você tem um problema com uma empresa, você tem que processar a pessoa jurídica e não a pessoa física. Então, se você contratou uma empresa e você lidou diretamente com uma sócia dela, você contratou uma empresa para fazer uma reforma na sua casa, né? Para fazer uma obra na sua casa, e você lidou diretamente com a administradora da empresa, gerente, ou a sócia, ou a única representante que essa empresa tem, né, que essa pessoa jurídica tem. E aí você lidou com ela e ela não cumpriu o contrato, ou prestou um péssimo serviço de qualidade assim muito ruim, e você então tentou resolver amigavelmente, não conseguiu, você quer pedir seu dinheiro de volta. E você também quer ressarcida dos prejuízos que você vai ter por conta de tudo isso, né? Você pode processar a mulher com quem você lidou, a empresária com quem você lidou, a arquiteta? Não. Se você assinou um contrato com uma pessoa jurídica, por mais que tenha sido representado o tempo inteiro por uma única pessoa, que é a sócia, você tem que demandar contra a pessoa jurídica, contra a empresa, né, que está escrita ali no contrato, contra aquele CNPJ ali que está ali no contrato. Você não pode automaticamente processar a pessoa física. Quando que você pode processar diretamente a sócia? Bom, em se tratando de relação de consumo, nós temos aqui a regra do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Que traz o instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Olha, o juiz, ou a juíza, né? Muito masculino sempre esse texto, ou consumidor, ou juiz, ou fornecedor, né? Tinha que ter uma flexão de gênero aqui na lei. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, tiver ocorrido abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, um fato ou ato ilícito, ou violação do estatuto ou contrato social. Também será efetivada a desconsideração da personalidade jurídica, né? Que é essa desconsideração? A possibilidade de você demandar diretamente os sócios, as sócias da empresa, e alcançar o patrimônio dessas pessoas físicas, né, para que seja atingido o patrimônio da pessoa física na condenação. Quando também houver falência da empresa, quando a empresa não faliu, mas ela está em estado de insolvência, ou seja, ela está claro que ela não tem patrimônio para pagar as dívidas dela, quando a empresa fechou as portas, né, ou ela está em inatividade, provocados por má administração. E aí tem o parágrafo 5º, olha. Qualquer obstáculo também poderá ser desconsiderado a pessoa jurídica sempre que a personalidade jurídica, ou seja, sempre que a autonomia patrimonial da empresa for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Essa é a chamada, gente, teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Teoria menor. Por que teoria menor? Menor proteção aos sócios, menor a autonomia da pessoa jurídica em relação aos sócios, menores as dificuldades da vítima de conseguir atingir o patrimônio dos sócios. Isso é desconsideração da personalidade jurídica prevista no CDC. Ela é aplicada sempre quando o autor da ação é consumidor, ou também é aplicado quando, por analogia, quando é uma ação trabalhista, quando é um empregado ou uma empregada, processando o empregador ou a empresa empregadora. Tá? A Justiça do Trabalho já aplica por analogia, porque a CLT não tem uma regra expressa de desconsideração da personalidade da personalidade jurídica, e aplica por analogia o Código de Defesa do Consumidor. Por que aplica por analogia no Instituto de Diálogo das Fontes? Porque
tanto a pessoa consumidora quanto a pessoa trabalhadora empregada estão em situação de desvantagem econômica perante os fornecedores e os empregadores, né? Ou seja, para que o risco daquela atividade que gerou uma lesão a consumidores e a trabalhadores não fique com o risco da atividade, não fique com a parte mais fraca, que é a parte dos empregados e dos consumidores. Então, que os sócios assumam esses riscos. Essa é a lógica da teoria menor proteção aos sócios. O Código Civil, por sua vez, vamos voltar aqui ao Código Civil, ele adota uma teoria diferente, a teoria maior da personalidade jurídica, da desconsideração da personalidade jurídica. Por que teoria maior? Porque a maior é a proteção aos sócios. Quando os credores nesta ação judicial, quando autores da ação judicial, não são nem consumidores nem empregados. Ou seja, quando você tem, assim, outros empresários processando aquela empresa, quando você tem o banco processando aquela empresa, quando você tem pessoas físicas e jurídicas que prestaram serviços, que entregaram mercadorias, forneceram matéria-prima, insumo, né, ou fizeram parcerias comerciais com essa empresa que agora está sendo processada e não tem patrimônio, né? Nestes casos, quando os credores não são consumidores e nem empregados, aplica-se o Código Civil, teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, maior proteção para os sócios, maior a dificuldade do autor da ação, quando aplica o Código Civil, de conseguir desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio dos sócios, tá bom? Quais são os motivos, as fundamentações, as justificativas para, no Código Civil, a gente ver a desconsideração da personalidade jurídica? Só em caso de abuso da personalidade jurídica, né? Só em caso de abuso da personalidade jurídica, que pode ser dividido em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. E o Código Civil explicou o que é desvio de finalidade e confusão patrimonial. Com desvio de finalidade é dolo. É quando os sócios utilizaram a pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de ato ilícito. Então, outros credores, que não sejam consumidores e trabalhadores, só vão poder atingir o sócio, na primeira hipótese, quando provarem que os sócios agiram intencionalmente. Propósito é dolo, entenda-se intenção. Tiveram a intenção de lesar os credores. Provar isso é difícil. Isso aqui é uma prova muito difícil. E confusão patrimonial? Confusão patrimonial é um elemento mais objetivo, não é tão subjetivo, não quer dizer qual foi a intenção. Independente da intenção dos sócios, houve confusão patrimonial quando não há separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios. Por exemplo, né, quando os sócios colocam a empresa para pagar as suas despesas pessoais. Cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigação do sócio do administrador ou vice-versa, né? Quando as contas das pessoas físicas, conta de aluguel, conta de escola do filho, o financiamento do carro, o financiamento da casa própria do sócio, está na contabilidade da empresa. A empresa que está pagando tudo isso. Ou quando o próprio sócio é que está pagando as despesas de aluguel, de compra de veículos, de compra de matéria-prima, de insumos da empresa. Confusão patrimonial, né? Quando há uma transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. Ou seja, quando acontece transferência de valores entre as contas dos sócios e das empresas e da empresa sem uma prestação de contas, sem uma justificativa, né? Sem um esclarecimento claro se aquilo ali é pagamento de prolabore, se é de salário, o que é aquilo, né? Ou qualquer outro ato que demonstre que não há uma separação entre o que é patrimônio da empresa e patrimônio dos sócios. Então, nestas situações aqui, que são mais difíceis de serem provadas, é quando os credores conseguem a desconsideração da personalidade jurídica aplicando a teoria maior, ou seja, aplicando o Código Civil. As pessoas, enquanto consumidoras e, por analogia, empregadas da empresa,
vão para o Código de Defesa do Consumidor, que tem regras muito mais fáceis. É muito fácil pedir a desconsideração da personalidade jurídica com base no CDC. Vamos então ver algumas questões aqui. Eu estou usando a página Questões para Concursos. Vamos então fazer nesses últimos 10 minutos aqui, as questões do OAB que a gente dá conta nesse tempo. Essa live nossa está bem puxada, bem intensa hoje, né? Vamos aqui, olha só. Questão de 2023, tá? Questão de 2023, deixa eu dar um zoom aqui na tela. Olha aí, ó. Questão do OAB de 2023. Em determinada demanda judicial, é proferida uma sentença de procedência do pedido autoral com a condenação da empresária ré ao pagamento de determinado valor a título de reparação por dano material. Aqui não está falando, né, gente, se o autor aqui é consumidor ou não é. Não está dizendo. Eu sei que é demanda civil, então não é demanda trabalhista. Então, não dá para saber aqui se a parte é consumidor ou não é, a parte autora é. Então, até agora, a gente não sabe se aplica o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil. Então, em determinada demanda judicial, é proferida a sentença de procedência do pedido autoral com a condenação da sociedade empresária ré, ou seja, a pessoa jurídica, ao pagamento de determinado valor. Com o trânsito julgado, o autor inicia a fase de cumprimento de sentença e, após alguns meses e diversas tentativas sem sucesso de penhora de bens do réu, apresenta requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, ele seguiu o rito normal, tentou atingir o patrimônio ali da pessoa jurídica e não encontrou nada. E então ele pede para o juiz a desconsideração da personalidade jurídica no incidente, né? Ou seja, num procedimento dentro do próprio processo dentro da própria fase de cumprimento da sentença. Você que é advogado do réu, buscando saber sobre incidente, então se advogando aqui para o réu, assinar a opção que apresenta corretamente qual orientação você deve dar. Letra A. O referido incidente não é cabível no procedimento comum, sendo restrito apenas na execução fiscal de débitos tributários, ou seja, só cabe desconsideração da personalidade jurídica na execução fiscal, né? Na execução tributária, não cabe no processo civil comum. Letra B. A instauração do mencionado incidente suspende o processo e sua resolução se dá por decisão interlocutória. Letra C. O incidente apontado não é cabível na fase de cumprimento de sentença por não haver título judicial formado em relação aos sócios. Ou seja, os sócios eles não participaram do processo, então eles não poderiam estar aqui sendo atingidos. Letra D. Instaurado o incidente no caso concreto, os sócios da sociedade ré devem ser intimados para exercício de seu direito de defesa. Qual será a resposta certa? Você que está na nossa live, arriscaria aqui colocar no chat nosso qual que é, se a resposta A, ou seja, só pode ter desconsideração na execução fiscal. Letra B, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento suspende o processo e o juiz vai decidir se sim ou se não, se pode ou não pode incluir os sócios e atingir o patrimônio dos sócios nessa situação. Que mais? O incidente não é cabível no cumprimento de sentença, ou seja, deveria, desde a fase de instrução, ter sido citadas as partes, né, dos sócios para poder se defender. Ou letra D, instaurado o incidente no caso concreto, os sócios da ré devem ser intimados para exercer o seu direito de defesa. Qual será a regra aqui? Qual será a alternativa correta? A alternativa correta, gente, só pode ser a letra B. A Andréia marcou junto comigo a letra B. Parabéns, Andréia. Olha aí, ó. Nós acertamos.
Por quê, Andréia? Por que a letra A está certa, tá errada? A letra A está obviamente errada, Andréia e turma. Por quê? A gente acabou de ver, né? Pelo amor de Deus, não é só em ação de execução fiscal. A gente acabou de ver no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, né? No processo civil comum pode acontecer. A letra C está errada. Por quê? Porque ela está dizendo que não é cabível na fase de cumprimento de sentença. Ou seja, nós teríamos que pedir a citação dos sócios desde o começo. Não, isso aqui já foi superado há bastante tempo, né? Essa discussão que havia no passado, se tinha que não tinha citar os sócios desde o começo. Não, é um incidente, é um procedimento. E, obviamente, é respeitada a autonomia da pessoa jurídica durante todo o processo. É só no final agora que foi possível perceber que a pessoa jurídica não tem condição de cumprir e vamos avaliar se é o caso, dependendo se aplica a teoria maior ou teoria menor. Né? Não sabemos aqui qual que é o caso. Se vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil. Né? E, por fim, a letra D está errada e aqui tem uma pegadinha, aqui tem uma sutileza. Ela só está errada por causa da palavra intimado. Só por isso. Só por isso. Por quê? Porque os sócios da sociedade devem ser citados para exercer seu direito de defesa. Né? Então, pode ter um incidente na fase de cumprimento de sentença, mas eles têm que ser citados. Só por isso aqui, ó. Só por isso que está errado essa letra D. Capiciosa essa questão, né? Capiciosa. Será que tem mais uma aqui para gente resolver? Vamos tentar nesses 3 minutinhos responder mais uma? Mais uma? Vamos responder essa aqui, ó, de 2021. Vamos responder essa de 2021. Olha só. Vamos terminar com ela. Moema, Madalena e Carmen são sócias em uma sociedade empresária administrada por Antônio Cardoso. O objetivo social é a distribuição de artigos de limpeza e asseio. Moema tem 90% do capital, Madalena tem 9% e Carmen tem 1%. Ou seja, você tem aqui uma sócia super majoritária e dois sócios, duas sócias minoritárias que juntas não conseguem tomar decisão nenhuma, porque pelo Código Civil, Moema sozinha, com 90% do capital, ela toma praticamente todas as decisões sozinha. Ela tem mais de 2/3 do capital social, então ela tem grande maioria disso aqui. Beleza. Ficando caracterizada a confusão patrimonial pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações pessoais das sócias, por ação do administrador e a mando delas, o juiz. Ah, tá. E ela é administrada por Antônio. Antônio é o administrador e não é sócio, tá? Tem 4 personagens aqui: Antônio, Moema, Madalena e Carmen. E ele, Antônio, ele praticou confusão patrimonial a mando delas, ou seja, ele usava as contas da empresa para pagar despesas pessoais das sócias. Confusão patrimonial. E aí essa empresa estava sendo processada por algum credor aí. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade para atingir os bens particulares de quais pessoas? Apenas da Moema, que é a sócia majoritária? Será que apenas do Antônio, que apesar de não ser sócio, ele era o administrador, apesar de não ser sócio? De Moema, Madalena, Carmen e Antônio, ou seja, das 3 sócias e do administrador, ou só de Moema e Madalena, que são as 2 sócias com maior capital? Olha, essa questão aqui, gente, a OAB até facilitou, viu? Porque se a OAB tivesse colocado de Moema, Madalena e Carmen separadas, e numa outra opção, Moema, Madalena, Carmen e Antônio, você ia pirar esse cabeção para responder: nossa, será que só a desconsideração atinge as sócias? Ou também pode atingir as sócias e o administrador solidariamente? A Andréia, minha querida Andréia,
ela foi primeiro, Andréa foi na letra C e Andréia foi na letra A. A Andréia foi na letra A e a Andréa foi na letra C. Eu vou de quê? Eu vou de letra... Não, peraí. A Andréia primeiro marcou letra B, depois a Andréa marcou letra C, depois a Andréia marcou letra A. Nossa senhora, eu tenho 3 letras aqui. Me ajudem, gente. Entrem num consenso para a gente terminar. Vou fazer o seguinte, como a Andréa foi a primeira a responder essa aqui, eu vou marcar a letra C da Andréa, que ela foi a primeira. E ela acertou ou errou? Ela acertou. Por que que ela acertou? Por quê? Porque o caput do artigo 50, olha o que ele estabelece aqui, ó. Ó, ó. Ele estabelece que em caso de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, né, poderá certas e determinadas relações e obrigações atingir os bens particulares de administradores ou de sócios, das pessoas jurídicas, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso, né? De administrador ou de sócios. Tem uma sutileza aqui, que pode ser bastante discutida, pode ser controversa, que é a interpretação do que tenham sido beneficiados indiretamente pelo abuso. Beneficiados indiretamente pelo abuso. E na questão, não se fala quem está sendo beneficiado. Né? Pode ser que essa questão teria que ser anulada até, por quê? Porque não tem aqui nenhum indício de que Antônio Cardoso, como administrador, estava sendo beneficiado, já que o benefício era elas, as sócias, terem suas contas pagas pela empresa. Né? Então, curiosa essa situação. Né? Então, mas a princípio, o administrador pode ser. Pode ser. Né? Mas nesse caso, é curioso isso. Então, essa questão eu acho que é uma questão controversa, uma questão bem controversa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa live de hoje. Ela vai estar disponível, ela está disponível no YouTube também, para quem quiser assistir depois. Nós vimos que nós estudamos o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, e as questões são questões que podem cair também em provas na parte de processo civil. Então, a gente analisou direito civil, direito consumidor e processo civil aqui, tudo na nossa live de hoje, nesses 2 temas de inversão do ônus da prova e desconsideração da personalidade jurídica. Fiquem bem, continuem estudando bastante. Direito do consumidor é super importante. Estude em conjunto com direito civil e processo civil e vamos fechar essas provas da OAB. Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima live, viu? Fiquem bem.